Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho aqui recebido o pedido para que faça um vídeo sobre a prática do jejum. Então tentarei fazer aqui um vídeo que seja o mais direto possível para que a gente não dê muita volta. Talvez eu dê alguma volta, mas apenas as que sejam necessárias. Então vamos começar diretamente lendo um texto do Antigo Testamento para que a gente possa embasar a nossa discussão aqui. O texto está no livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Eu acho bom iniciar com esse texto porque os detratores da prática do jejum, eles amam esse texto. Eles amam esse texto. Então vamos começar por aqui e depois a gente vai para o Novo Testamento. Então vamos lá. O profeta Isaías escreveu ali no seu livro, no capítulo 58, assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho o iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem sentença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Vamos lá, eu li um texto longo, mas para que você tenha o contexto do texto e assim possa entender do que se trata esse texto sagrado que é utilizado para diminuir uma prática que é uma prática eterna dentro da obediência a Deus. Você veja só, no Velho Testamento, que era o jejum? No Velho Testamento, obviamente, nós estamos falando sobre judaísmo, não cristianismo. No judaísmo, como se dava o jejum? O jejum era uma prática onde a pessoa jejuava, ou seja, ela fazia ali a prática de se ausentar da nutrição do corpo, e adicionalmente a isso, a pessoa tinha também a prática da humilhação, da contrição. Essa prática ela era feita de forma interna e externa. De forma interna, por meio da ausência da nutrição, de forma externa, por meio da ausência do cuidado com o corpo. Então a pessoa deixava de se cuidar, né? Deixava de cuidar do corpo, ou seja, ela não ficava ali tomando banho, se limpando, colocando uma roupa correta, uma roupa limpa. Então ela deixava de se nutrir e ela se vestia com um pano de saco, que era um pano grosseiro que descaradamente não é um tecido agradável nem belo. E além disso, ela se colocava no pó da terra, né? Jogando cinza sobre o corpo. Qual era o objetivo de tudo isso? Era da pessoa se anular em absoluto, tanto espiritualmente quanto corporalmente, ou seja, a pessoa se anulava na sua integridade, tanto na sua alma quanto no seu corpo. Assim, se humilhando no Velho Testamento, o que as pessoas buscavam? Elas buscavam a misericórdia de Deus, porque elas sabem que Deus os ama. E Deus, dos altos céus, ao olhar para a pessoa daquela forma, naquela situação, Deus se apiedava. E Deus vinha socorrer aquela pessoa e entregava para aquela pessoa em jejum aquilo que ela estava solicitando, aquilo que ela estava pedindo. Então, no Velho Testamento, nós temos o jejum associado diretamente a essa conquista de algo, de um pedido, de uma graça que o servo queria de Deus.
Aqui no texto do profeta Isaías, o que Deus está dizendo, como eu li desde o verso 1, clama a plenos pulmões, ou seja, Deus está dizendo para Isaías falar isso daqui. O que Deus está dizendo para Isaías falar? Que o povo de Deus, os judeus, estavam jejuando. E jejuando como se estivesse tudo bem, como se eles fossem pessoas íntegras, buscassem a Deus, sendo pessoas corretas e justas, e assim eles jejuavam. Mas, na verdade, o povo judeu aqui, nessa época, eles eram um povo que estavam vivendo em desobediência. Então, eles eram pessoas absolutamente injustas, que deixavam de se alimentar, deixavam de se vestir, cobriam-se de pano de saco e cinzas e pediam coisas a Deus. E o que Deus está dizendo é, olha, o que vocês querem, a cura que vocês querem, a bênção que vocês querem, ela virá mesmo sem jejum. Por quê? Porque se vocês pararem de ser injustos e se tornarem pessoas justas, vocês serão agraciados com a cura. E aí ele vem com todo o cumprimento das promessas. Esse é o texto do Velho Testamento. No Novo Testamento, o que nós temos? Vamos ler um outro texto. Vamos para um texto maravilhoso no Novo Testamento, que está lá no Evangelho de Mateus, onde a gente vê em Mateus, no capítulo 6, Jesus falando sobre o jejum. Ok, vamos lá. Jesus falou sobre o jejum no Velho Testamento, por meio do profeta Isaías, e agora ele vai falar no Novo Testamento por si mesmo, né? O Verbo encarnado. Mateus, capítulo 6, verso 16, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha que coisa louca. Jesus, ele vem e na sua doutrina, ele ensina um jejum extremo oposto ao jejum do judaísmo. Jesus está mostrando aqui que quando alguém vai jejuar, ele deve tomar banho, lavar o rosto, passar óleo no cabelo, né? Ele vai cuidar do cabelo para ficar com a aparência nos trinques. Mas isso é absolutamente contrário à tradição judaica. E não é uma tradição de homens, é uma tradição dada pelo próprio Yahvé, o pai de Jesus Cristo, que revelou para Moisés os Levíticos e o Deuteronômio. O que Jesus está mostrando é algo que qualquer pessoa que tenha o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor, entende que nós vivemos hoje a nova aliança. Nós não vivemos a velha aliança. Você não jejua para conquistar de Deus bênçãos. Você não jejua para ficar na rua igual um coitadinho. Ah, olha aqui, eu estou com olheira porque eu estou jejuando já há 12 horas. Estou jejuando já um dia inteiro. Olha, eu estou jejuando sem tomar água, sem comer. Poxa, coitado, estou meio desnutrido. Não é isso, gente. E você não jejua para conquistar de Deus bênçãos. A gente vai ver os próximos textos. No Novo Testamento, nós jejuamos porque nós seguimos um outro texto. Nós seguimos um princípio, que é o princípio da vida cristã, onde Paulo diz de forma muito sucinta, na conclusão da sua epístola para a igreja em Éfeso, Paulo diz assim em Efésios 6, no verso 10, quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que a gente se fortalece no Senhor e se fortalece na força do seu poder por meio de tantas práticas devocionais, práticas penitenciais? Por que nós temos esse objetivo de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Por diversos motivos, dentre os quais vou mostrar lendo aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 28. Marcos 9, 28 diz assim:
Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aqui nesse episódio, Jesus expulsa um demônio. E o episódio onde Jesus expulsa um demônio é um episódio onde os discípulos de Jesus haviam tentado expulsar aquele demônio. Diz o texto lá no verso 14, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Como assim? Como pode os discípulos de Jesus, Pedro, André, João, Tiago, como pode eles, que expulsavam demônios no nome do Senhor, que é o Verbo, o Criador de todas as coisas, como pode eles não conseguirem expulsar um demônio específico, que era um demônio mudo, mas expulsarem outros demônios? Por que alguns demônios eles expulsavam e outros demônios não expulsavam? Jesus responde: porque esta casta, em outras traduções vai dizer esta espécie de demônios, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vocês ainda não estão preparados espiritualmente, fortalecidos espiritualmente para subjugar esse demônio. Ou seja, com a vida que vocês têm, que é uma vida correta, uma vida de obediência, mas não é uma vida de busca tal que fortaleça-os espiritualmente para entrar num combate contra esta entidade demoníaca e subjugá-la. Como vocês podem fazer isso? O método de expulsão do demônio, do exorcismo, é o mesmo, porque todo demônio ele é expulso pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nome do Senhor Jesus Cristo é uma autoridade superior à autoridade do demônio. Então, em nome do Senhor Jesus, você ordena que aquele demônio seja retirado do corpo. Mas aquele que exerce a expulsão do demônio, aquele que é a ferramenta de Deus para a expulsão do demônio, ele precisa estar fortalecido no Senhor para subjugar aquele demônio. E há demônios e demônios. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vemos uma série de textos que vão nos mostrar que nós devemos nos fortalecer no Senhor e que o nosso fortalecer no Senhor, ele é um fortalecimento que depende de um enfraquecimento outro, o qual o apóstolo Paulo diz que se assemelha a um combate. Nós que somos cristãos, nós vivemos um combate, nós vivemos uma vida que é uma vida de como uma vida de gládio, é uma vida de guerra constante. Guerra constante entre carne e espírito. Por que nós cristãos vivemos esta vida de combate, de guerra, de gládio? Porque nós não somos deste mundo. As pessoas deste mundo, eles não têm combate nenhum. Eles vivem tranquilamente para o banquete. Eles vivem tranquilamente para a alegria. Eles comem, eles bebem, eles se divertem, eles aproveitam o tempo da melhor forma possível, eles dormem bem, eles sorriem. E nós cristãos? Nem sempre. Nem sempre. Porque o cristão, ele sabe que todas essas coisas que não são más em si, o cristão sabe que todas essas coisas são temporárias. Que todas essas coisas são coisas pertencentes a este mundo. O comer, o beber, o se divertir é bom? É lógico que é bom, é uma bênção do Senhor. Mas é uma bênção do Senhor temporal.
Por exemplo, nós nos vestirmos, nós temos roupas adequadas. É uma bênção do Senhor? É claro que é. Coitado daqueles pobres que estão nas ruas sem o que vestir. E nós, como igreja do Senhor, devemos assisti-los e levar a eles uma vestimenta adequada, uma roupa adequada para que eles possam viver cada época, cada estação correta. Sim, nós devemos fazer essa assistência. Agora, essa bênção é uma bênção eterna? É claro que não. É uma bênção temporal. Então, nós que somos cristãos, nós somos inteligentes, nós não vivemos para este mundo, nós vivemos neste mundo, mas muito do que nós fazemos remete à eternidade, que nós ainda vamos viver. Dentre elas, o subjugar do corpo físico para a elevação do corpo espiritual. Então, a vida cristã é uma vida de uma pessoa que tem interesse em crescer espiritualmente. O apóstolo Paulo vai nos dizer que para que você cresça espiritualmente é obrigatório que você diminua carnalmente, fisicamente. Ou seja, uma pessoa fortalecida na carne, ela automaticamente é fraca no espírito. Assim, você precisa estar sempre subjugando a carne para que o seu espírito se fortaleça. Como subjugar a carne? Primeiro ponto, você não a nutre, não a alimenta em todos os sentidos, não apenas no sentido nutricional, estamos falando do sentido químico, né? O corpo fisiológico, não. Você não nutre o corpo nos aspectos gerais. Então, quando você observa, por exemplo, a vida monástica, a vida daquelas pessoas que vivem num mosteiro, a pessoa vive a vida retirada da sociedade. Vamos lá, primeira coisa que essa pessoa faz, ela se impede da realização do matrimônio. Então ela faz um voto de celibato. Qual é a relação do voto do celibato? É que essa pessoa sabe que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem, porque inclusive é uma bênção do Senhor que o homem e a mulher deixem a casa de seus pais e se unam numa casa sua própria e ali eles se tornem uma só carne. Então, a relação sexual, o matrimônio é uma bênção do Senhor. Mas o celibatário, ele fala, Deus, eu não quero alimentar o meu corpo e eu não quero gozar da bênção do Senhor, que é a bênção matrimonial. Eu sei que ela é do Senhor, mas eu abro mão, porque ela é uma bênção temporal do Senhor, pois o próprio Senhor disse que no céu as pessoas não se dão em casamento, ou seja, no céu não haverá marido e mulher, no céu nós teremos todos uma família, então eu abro mão, porque eu quero subjugar o meu corpo e não ter o prazer sexual, não ter o prazer da vida matrimonial, porque eu quero estar só com o Senhor. Então essa pessoa já deixou de alimentar o seu corpo com relação à sexualidade. Lá na vida monástica, ele vai também viver uma vida de jejuns constantes. Ele vai jejuar tantas vezes por semana, tantas vezes por dia, tem o tempo da quaresma, enfim, ele vai ter todo o seu calendário de vida monástica ali. Nesse calendário, ele vai jejuar com uma constância muito grande. Por que ele faz isso? Porque ele está vivendo unicamente para Deus, ele vai se enfraquecer. Quando você olha para a imagem dos santos ao longo da história da igreja, é muito comum. Você olha para a imagem dos santos, você não vê pessoas bonitas, né? Aquele santo com aquele cabelão maravilhoso, aquela santa lindíssima, né? Não, você olha a imagem, você vê que eram pessoas fisicamente maltratadas. É claro, porque ele é uma pessoa que se nutre mal, é uma pessoa que tem uma vida de oração muito pesada, a oração de joelho, é uma pessoa que tem o corpo todo machucado. Agora, espiritualmente, aquela pessoa é um gigante. Quando nós olhamos para a prática do jejum, nós temos então a diferença entre o jejum na nova aliança e o jejum na velha aliança, que o jejum na nova aliança, ele não busca as bênçãos do Senhor. Você não jejua para que Deus fique apiedado de você e te dê algo. Sabe, tem pessoas que jejuam assim, é um jejum errado. Jejuar, eu vou jejuar porque eu estou querendo passar no vestibular, então vou fazer um jejum para Deus me conceder isso. Você está vivendo algo antiquíssimo. Você está tendo uma relação com Deus que é uma relação pré-encarnação, morte e ressurreição do Verbo.
Então entenda que hoje a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal, do ar. Você se fortalece para que você seja espiritualmente forte. Agora, quando nós nos fortalecemos, sendo espiritualmente forte, nós ganhamos uma vantagem maravilhosa, que é a maior das vantagens que a vida penitencial, não apenas a vida com a prática do jejum específico, mas também e principalmente o jejum. O jejum é a principal ferramenta de fortalecimento espiritual do cristão. A maior vantagem que nós conquistamos é que nós enfraquecemos a nossa carne, literalmente falando, esse corpo físico aqui. Você enfraquece o corpo físico quando você tem uma alimentação restrita. Você enfraquece o seu corpo físico e fortalece o seu corpo espiritual. Sabe qual é a maior vantagem disso? A resistência ao pecado. Nós tendemos ao pecado mais fortemente quando nós estamos alimentados em todos os sentidos fisicamente. Quando você está bem, saudável, bonito, atraente, você já está se dispondo a de pecados vários de ordem sexual. Então, nesse mundo que a gente vive hoje, nós sabemos que nós vivemos uma vida totalmente desregrada. Não há moralidade, não há ética. Então, quando as pessoas vivem a sua vida no trabalho, na rua, elas estão o tempo inteiro em busca de uma possível relação sexual, obviamente uma relação não matrimonial. Por isso nós temos hoje o culto ao corpo. As pessoas usam autojustificativas, né? Ah, não, eu estou na academia para eu cuidar da minha saúde. Aí ele vai para a academia, pega 200 quilos e fica levantando aquele peso. A gente sabe que não é pela saúde. Esse vídeo aqui, pessoal, quando eu estou falando sobre jejum, não é um vídeo assim, eu vou pôr o vídeo no YouTube para o pessoal assistir. A pessoa que não é espiritual, ele assiste esse vídeo aqui, ele dá risada. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para pessoas que não apenas são cristãs, porque muitos cristãos também dão risada vendo um vídeo como esse. Esse vídeo aqui é para pessoas que querem viver para o Senhor. Para quem quer ter uma vida de devoção a Deus. Essas pessoas que vivem a vida comum hoje, elas estão o tempo todo em busca de uma relação sexual. E qual é a ferramenta utilizada para que você tenha essa atração à relação sexual? Ou seja, você precisa atrair o sexo oposto e você precisa atraí-lo, né, a você. Você precisa estar fisicamente atraente, você precisa estar bonito. O enfraquecimento do corpo, ele já vai tirar de você esse gancho do pecado. Porque você não é alguém que está preocupado em ficar andando pela rua bonito, atraente. Pelo contrário, você está machucando o seu corpo para o Senhor, por meio da penitência, do jejum, da oração contínua. Outro aspecto nós tendemos ao pecado quando nós estamos confortáveis. Quando você está bem, quando você está com seus bens todos supridos, né? Você tá com o seu celular que você quer, o seu carro que você quer, com as suas roupas, você tá bem, você tá confortável. É nesse momento que você tá mais propício a ceder às tentações, porque nós não podemos esquecer. Além do nosso inimigo interior, que nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa, nós temos um inimigo exterior, ou seja, um inimigo que você não conhece e que você não sabe o que ele está pensando, o que ele está armando, que é aquele que a Escritura diz que é o inimigo de nossas almas, que é o tentador, o diabo, Satanás. Satanás é o nosso amigo e ele é inteligente. E Satanás, ele trabalha o tempo inteiro intelectualmente para armar ciladas nas quais nós vamos cair. Então você não pode esquecer também dessa pessoa outra, inteligente e poderosa, que é inimiga nossa e quer nos destruir 24 horas por dia. Então, quando nós estamos bem, tranquilos, confortáveis, supridos de nossas carências espirituais, nós estamos mais relaxados. Quando você está relaxado, é aí que o diabo te pega.
Então, quando você enfraquece o seu corpo e fortalece o seu espírito, você fecha todas as brechas da sua vida para a tentação e para o pecado. Fortalecendo o seu espírito, fortalecendo o seu corpo espiritual, você se aproxima mais de Deus. Por quê? Porque Deus também é espírito. Quando o apóstolo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, fortalecei-vos no Senhor, em Jesus Cristo. Ok, parte 1. Parte 2. Fortalecei-vos na força do seu poder. Qual é o poder de Jesus Cristo? Eu tenho que fortalecer-me na força do poder dele. Então, o poder de Jesus tem uma força e é nessa força que eu tenho que me fortalecer. Como que eu vou fazer isso? Me aproximando dele. Como eu vou me aproximar dele? Ah, eu vou para a igreja. Não, Jesus não está lá dentro da igreja, ué. Jesus não está lá dentro da igreja hoje te esperando. Segunda-feira de manhã, Jesus está lá, a porta da igreja fechada e ele lá dentro esperando. Você tem que ir lá para ver ele. Não, Jesus não está dentro da igreja. Jesus está no céu, no trono, assentado à direita de Deus. Nós nos aproximamos de Cristo na força do seu poder, no Espírito, no sopro de Deus. Então, o sopro de Deus, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é ela que está conosco até o fim dos tempos, como a própria segunda pessoa da Santíssima Trindade prometeu. Então, o jejum, pessoal, é você se abster de todo o prazer deste corpo, da nutrição deste corpo. Agora vamos lá, parte final. Como fazer o jejum? O jejum, nesse próprio texto de Isaías 58 que nós lemos, depois dá uma olhada de novo, eu não vou ler de novo, você vê ali o próprio Yahvé dizendo como deve ser feito o jejum. O jejum, você não deve se abster da alimentação e continuar vivendo a sua vida comum. Você pode fazer isso, não é errado. Não é correto, mas assim, não é que é proibido. Não é um pecado fazer isso não, tá? Mas veja só, vou ser bem prático aqui, tá bom, pessoal? Para ficar bem claro o vídeo, não deixar dúvidas. Como eu faço, eu vou me usar de exemplo, porque daí você tá vendo que eu tô sendo sincero, porque eu tô falando aquilo que eu faço, não apenas aquilo que eu digo, o que eu faço mesmo. Por exemplo, eu faço um jejum. Como eu gosto de fazer o jejum? Eu gosto de fazer o jejum da seguinte forma. Eu vou dormir. Obviamente, à noite você já está ali sem se alimentar corporalmente. Então, quando eu acordo pela manhã, eu não tomo café. Então, você já acorda em jejum, obviamente, você acordou, você já está em jejum. E daí você come, eu considero o início do jejum quando eu acordo pela manhã. Então, eu acordo pela manhã, não tomo café e daí eu sigo o meu dia diante de Deus. Cada um vai ter que adaptar a sua rotina para ver como é a sua rotina. Então, na minha rotina, o que eu faço? Naquele dia que eu estou jejuando, eu me ocupo unicamente das coisas de Deus. Vai ser o dia que eu vou passar lendo a Bíblia ou lendo livros de temática cristã. Eu vou passar o dia orando, cantando, né? Eu vou ler um salmo. Então, eu vou me ocupar apenas das coisas de Deus. Geralmente, eu tenho praticado o jejum, eu tenho tentado aplicar na minha vida de cada vez mais continuamente o jejum na parte da manhã. Então, eu acordo de manhã, não tomo café e dedico a minha manhã inteira à leitura da Escritura, oração, cântico, isso que eu estou falando para vocês. E vou assim até o meio-dia. Quando chega no meio-dia, daí eu almoço e tomo a minha rotina de coisas que eu tenho para fazer em geral. Ou seja, eu fiquei no jejum ao longo da manhã. Corporalmente falando, você já está de jejum desde a noite, ao longo da noite. Mas entenda o seguinte, o jejum ele não tem como objetivo você ficar se castigando, se penitenciando diante de Deus. Então você não precisa ficar assim tentando fazer o jejum ficar penoso. Não é isso. É você enfraquecer o corpo físico e fortalecer o corpo espiritual. O que eu quando eu estou dizendo aqui sobre as práticas ao longo do dia, o que não é legal você fazer? Você pode fazer, eu já fiz muito isso, tá?
Mas não é legal. É você fazer assim, por exemplo, poxa, eu estou jejuando, né? Acordei de manhã, não tomei café, vou passar a manhã inteira em jejum. Aí você vai cuidar da sua vida. Você vai pegar seu carro, vai dirigir, vai no trânsito, vai no cartório, vai na universidade. Por que não é legal? Porque quando você está fazendo essas coisas, inevitavelmente, você não está cuidando da sua parte espiritual e você também está se colocando diante de situações que vão te levar, podem te levar, até você a cometer pecados. Você está ali no trânsito, você vai acabar sendo fechado por alguém, você vai se irritar, você vai passar aquelas situações que vão te tirar daquele foco espiritual que você está. Repito, não é errado. Não é errado. Por exemplo, quando você faz jejum de dia inteiro, poxa, eu vou ficar o dia inteiro sem me alimentar, eu só vou me alimentar à noite. Pô, você vai ficar o dia inteiro, você tem coisas para fazer ao longo do dia, então você pode fazer isso. Agora eu te digo que o jejum ele precisa ser aproveitado com o estudo da Escritura, com a oração, com o cântico, com os salmos. Então, insira essas práticas concomitantes aí ao jejum. Erro que você não deve cometer. Existe um erro muito comum hoje, principalmente em igrejas evangélicas, que é algo absolutamente bizarro, principalmente se nós formos falar sobre o aspecto teológico, que é uma mistura do jejum com votos. Quem é evangélico sabe, na igreja evangélica você não tem o costume de fazer votos, né? O cara que é evangélico ele acha que voto é coisa de católico. Mas com o tempo, né, o tempo foi passando e a igreja evangélica tentou fazer um remendo nessa história e daí ele fez um mix de jejum com voto. O que é esse mix? É o seguinte, eu vou jejuar, mas eu vou fazer jejum de carne. Ah não, eu vou fazer jejum de Coca-Cola. Aí eu vou fazer jejum de doce, porque eu gosto muito de doce. Então, não é jejum, porque na verdade ele continua nutrindo o corpo dele e nem é voto. É um mix. Ele está fazendo uma espécie de um sacrifício para se colocar diante de Deus, dizendo assim, Deus, ó, eu adoro tomar Coca-Cola, mas hoje eu não vou tomar pelo Senhor, hein? Tô doido para tomar, mas não vou tomar pelo Senhor. Aí o Senhor me recompensa. Não faça isso, você passa vergonha, não faz isso, sabe? Passa vergonha diante de Deus, diante dos anjos, não faz um negócio desse, que isso é uma vergonha fazer isso, né? Isso é coisa de criança, não faz um negócio desse. Entenda o que é vida espiritual, né? O que é... Eu digo a vocês, busque cada vez mais participar de uma igreja, que seja uma igreja séria, que não seja a igreja que fica fazendo show dentro da igreja, sabe? Igreja que está preocupado em ficar fazendo dancinha, fuja dessas coisas, fuja da modernidade. Existe o cristianismo moderno, fuja do cristianismo moderno. Entenda o que é uma vida penitencial, leva as coisas a sério. Jejum não é você abrir mão de uma coisa que você gosta, isso é um voto, você pode fazer isso. Você quer fazer um voto com Deus? Deus, eu vou passar 1 ano sem comer carne, é um voto maravilhoso, maravilhoso, isso é maravilhoso, façam isso. Vocês se lembram, por exemplo, do que Daniel e seus amigos fizeram na Babilônia. Eles foram para a Babilônia e na Babilônia havia uma alimentação maravilhosa. Assim que eles viram a alimentação na Babilônia, eles falaram, caramba, isso é muito bom. E é justamente porque é bom que eu não vou comer. Porque nós estamos aqui cativos. Nós não somos daqui, nós estamos aqui cativos. Isso é maravilhoso, porque nós cristãos também não somos daqui. A sua pátria não é o Brasil. Então nós estamos aqui temporalmente. Então o que nós falamos? Opa, nós vamos abrir mão das delícias dessa terra. É maravilhoso, eu reconheço, e foi feito por Deus, mas eu vou abrir mão. Então o que Daniel fez? Ele se alimentava de uma alimentação vegetariana, enquanto ele estava ali na Babilônia. Até mesmo como um protesto de que enquanto eu não voltar para a minha terra, eu não vou gozar das delícias dessa terra, porque da Babilônia eu não quero. Lá em Jerusalém eu vou comer, mas aqui eu não vou comer. Então ele fez um voto com Deus. Isso é maravilhoso, faça você também, pode fazer. Agora, entenda o que é o jejum. A partir do momento que você nutre o seu corpo, meu amigo, não importa se é com chocolate, com Coca-Cola, com arroz, se é sei lá, com abóbora. Se você nutriu o seu corpo, você não está em jejum. Porque você está fortalecendo o seu corpo. Então, eu indico
Quem quiser, se possível, não é uma regra, nem mesmo na doutrina da igreja. Se possível, faça o jejum inclusive de água. Né? Você não vai comer nem beber água, se possível. Hoje, né, se tiver algum médico vendo esse vídeo, vai querer me processar, porque hoje existe assim um cuidado, né? Agora a gente sabe que isso é questão de modernidade. Essa é a modernidade, né? Modernidade é isso daí. Hoje existe uma preocupação social de que todo mundo esteja bem roliço, né? Você tem que estar bem cevadinho, bem rosáceo, bem roliço. A gente sabe, e isso tudo é o quê? A modernidade querendo que os corpos físicos estejam cada vez mais satisfeitos, mas nós não somos modernos. Nós não somos nem desse mundo. Então nós não vivemos para esse mundo. Pessoal, se ficou alguma dúvida, tem mais algum ponto que você quer tirar essa dúvida, coloca nos comentários desse vídeo. Eu faço aqui um complemento. Eu acredito que não ficou nada aí pendente. Mas se tiver ficado, coloca aqui nos comentários desse vídeo e eu respondo, tá bom? Fiquem todos com Deus e que Deus auxilie a cada um de nós a vencermos esse mundo e a entendermos que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Muita gente vai ficar aqui, mas nós somos do alto e como diz a Escritura, nós subiremos com a noiva para nos encontrarmos com o noivo nas nuvens. E é para ele que nós vivemos e não para nós mesmos. Até a próxima.